O tempo está correndo, eu sei, pode soltar. Bom, recomeçou, né, gente? Infelizmente, a gente está aqui numa situação muito simbólica do que é esse parlamento. Da dificuldade da gente se opor, da gente propor legislatura, da gente ter um debate transparente e verdadeiro, dos parlamentares aqui poderem usar das atribuições do poder legislativo, que é imposta por um ritmo bem peculiar dessa casa, que tem o regimento interno mais arcaico das casas legislativas desse país. Veja bem, a gente propôs agora uma inversão de pauta nesse momento, justamente porque faz parte da nossa atribuição. A gente acha que é melhor votar uma pauta primeiro, porque tem mais acordo sobre ela, a pauta mais problemática vai para depois. A livre organização das pautas entre os deputados é uma coisa muito simples de ser resolvida em qualquer parlamento, mas aqui não. Aqui a presidência é onipotente, é onipresente. Chegar um projeto até aqui, em votação, quem conseguiu, metade da casa conseguiu ano passado, sabe que percorreu um árduo caminho de acordos, de pedir favor, de negociação e etc. Porque protocolar um projeto aqui e esperar que ele siga a ordem legal da coisa, passar pelas comissões e chegar aqui para ser votado, não é uma coisa que acontece. Não é alguma coisa que acontece. A gente precisa explicitar aqui uma coisa que me incomoda muito nessa casa e que a gente não veio aqui para fazer isso. Só é votado e do jeito que é votado é sempre uma escolha na mão de quem senta na presidência. Não dá para a gente aceitar passar pelo crivo das urnas. Não dá para a gente iludir a população de São Paulo, que investe na gente, que investe os seus sonhos políticos, a sua esperança, nos nossos salários, nos nossos gabinetes, etc., e continuar refém dessa lógica. Refém de uma lógica que não nos deixa fazer o nosso trabalho. A gente sabe que tem setores aqui que as duras penas vão conseguir colocar alguma coisa em pauta. E tem outros setores que nem isso vão conseguir. A gente sabe, por exemplo, e todo mundo sabe disso, que o projeto da deputada Érica Malunguinho, no que depender dessa casa, não chega em pé de pauta. Não chega em pé de pauta, nunca chegará aqui em votação. Porque ele fala de levar mulheres trans para emprego, para a alfabetização, de enxergá-las como humanas, de dar para elas oportunidades de vida. Agora, outros projetos que falam de exclusão, que as levam para a prostituição compulsória, que dão para elas como única oportunidade de vida é vender seus corpos, estão aqui rapidinho. E está toda a casa se mobilizando e nos forçando a votá-lo quando a gente não quer votar. A gente cumpriu o rito legal, a gente apresentou uma ordem de inversão de pauta, porque a gente tem acordo de votar um item, mas não tem acordo de votar outro. É nossa prerrogativa. É triste ver que a gente vai ficar sempre preso aos acordos. Por isso, a minha fala aqui é uma fala até que desesperada. Uma fala de uma parlamentar de primeiro mandato, que faz parte de uma leva de outros parlamentares que se elegeram falando que ia chegar aqui, que não iam se render aos acordos e que iam fazer política de forma diferente, que ia fazer política transparente, que ia fazer política participativa, que ia falar dos mais variados temas e que chegaram aqui e que durante um ano inteiro se renderam a uma lógica de acordos dessa casa. E eu não estou dizendo que a gente não pode ter confiança, que a gente não pode ter diálogo, que não pode mexer um aqui e outro ali para ajudar, para melhorar pautas. Mas é ruim para nós e para casa, que o último e o único rito de votação e ordem seja do presidente da Assembleia Legislativa. Por isso eu quero fazer aqui uma provocação à minha própria bancada, que eu sei que tem acordo comigo, mas eu quero chamar para o engajamento e para a luta, para a bancada do Novo, porque eu estava falando para os meninos do Novo que é momento agora da gente realmente agir de uma forma diferente, ao PSL, que também tem parlamentares de primeiro mandato, o Arthur, que vem aqui gritar, ganhar os seus likes na internet para falar de uma política diferente. É momento da gente fazer uma reforma regimental.
Não dá para a gente continuar esperando que seja a vontade da presidência alterar algum item no regimento interno dessa casa, porque não existe essa vontade. E a gente vai continuar preso às vontades e necessidades da mesa diretora. Isso não é um poder legislativo se continuar funcionando assim. Se tudo depender da vontade de uma maioria contra uma minoria, se as bancadas em condições de minoria aqui não tiver possibilidade de apresentar projeto, de debater as suas ideias, de fazer obstrução. Obstrução é uma ferramenta legítima, prevista, que todas as casas usam. E aí a gente fica preso aqui aos acordos. A reforma regimental é uma das coisas que Janaína Pascoal falou quando foi candidata à presidência da casa, que eu falei quando fui candidata à presidência da casa, que o Novo deve concordar, porque veio aqui prometendo fazer diferença, que os parlamentares todos de primeiro mandato devem saber da importância, porque estão se sentindo amarrados. Você precisa passar por uma lista, e olha, já melhorou bastante a tal lista de intenções de votos e etc. na organicidade. Mas 50% dos parlamentares apenas puderam trazer as suas ideias, as suas propostas até aqui. Tudo em regime de urgência, tudo passando por cima das comissões. A gente chegou num ponto nessa Assembleia Legislativa que os projetos aprovados só são aprovados se não passarem pelas comissões. Já pararam para pensar sobre o quanto resumimos o nosso trabalho contra o nosso trabalho, uma vez que a gente só vota e aprova projeto aqui que não passa pelas comissões, que não são debatidos nas comissões? Estamos tirando de nós mesmos o direito de trabalho que a gente chegou aqui para fazer. Então, essa minha fala é mais ou menos um apelo para que, enfim, a gente tire a comissão de reforma regimental de uma ideia e transforme num plano de ação para que a gente fique cada vez menos refém de situações como essa. Fazer oposição e ser situação é legítimo. É legítimo, todo mundo tem o seu posicionamento político aqui. O que não dá é que sempre a presidência ser quem decide quem é que pode jogar e quem é que não pode jogar aqui na Assembleia Legislativa. Assim não dá para ficar. Se está confortável para a situação, eu quero dizer que amanhã pode ser oposição. E se você não foi dos 50% que aprovou o seu projeto, pode ser que você não chegue a aprovar, que você não tenha nem condições de fazer oposição às ideias que você se contrapõe. Nós não chegamos aqui para enfeitar essas cadeiras de couro. Eu queria fazer mesmo esse apelo para a reflexão dessa casa. Nós não chegamos aqui para ficar refém de acordos feitos em salas fechadas, por lideranças partidárias apenas. Nós não chegamos aqui para aceitar as regras do jogo feita no paralelo por vontade de uma bancada ou de outra. Nós somos todos parlamentares aqui. E a gente está de livre e espontânea vontade, cedendo por uma regra de jogo que não está escrita em lugar nenhum e que não deveria ser assim. Então, que os projetos passem pelas comissões, que as comissões, de fato, sejam instâncias analíticas e críticas dos projetos, que sejam oportunidades da gente corrigir erros, que sejam oportunidades da gente melhorar proposituras, que sejam oportunidades de reflexão, e que todos os parlamentares possam seguir a mesma ordem e a mesma preferência de tramitação das suas ideias nessa casa. Não dá para a gente passar outro ano já de primeira. Olha a situação que a gente está. De primeira, a gente está aqui na correria para dar quórum em congresso de comissão, porque foi aprovado o regime de urgência, de projetos de uma bancada de outra, inversão de pauta de projeto que a gente não conseguiu debater direito em comissão. Estamos atestando quanto ao nosso próprio trabalho. E está todo mundo fingindo que não é com ele. Até o calo apertar. Eu, de verdade, fiquei bastante constrangida de hoje, na primeira pauta, a gente propor uma inversão de pauta, porque explicitamente é legal, é regimental, porque a gente tem mais acordo com uma pauta do que com a outra, e a gente ficar tentando derrubar a proposta e a possibilidade de uma bancada ou de outra fazer aqui a obstrução que julga necessário, que julga importante.
Eu já vou terminando a minha fala, mas eu queria mesmo encaminhar aqui para fazer essa reflexão. Esse ano de 2020 não pode ser outro ano que a gente se contente apenas com listas de intenções. A gente precisa garantir que essa casa, de fato, trabalhe com as suas responsabilidades. As comissões precisam funcionar e os projetos precisam sair das comissões para vir para cá para votação.